Olá, eu sou Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio Comunicação Inclusiva nos Espaços de Trabalho, que pretende instigar o pensamento para a identificação de possíveis barreiras a serem vencidas para a promoção de ambientes de trabalho pautados no respeito, no diálogo, na segurança, na autonomia e na valorização da diversidade. Iniciaremos escutando o professor da graduação e pós-graduação em designer da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor e mestre em designer pela URGS, especialista em audiodescrição e tecnologia computacional, arquiteto e urbanista. Atua com comunicação acessível e coordena o grupo Com Acesso, comunicação acessível na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Eduardo Cardoso. Olá, sou Eduardo Cardoso, sou professor aqui da URGS, coordeno o grupo Com Acesso, comunicação acessível lá na universidade, né? E para começar essa conversa sobre inclusão nos espaços de trabalho, ou seja qual for o contexto, o espaço, né? É importante a gente começar falando sobre alguns conceitos, né, que são base para essa conversa, né? Conforme a nossa Lei Brasileira de Inclusão, né, a acessibilidade é a possibilidade ou a condição de alcance para utilização com segurança, com autonomia, né? Eu sempre coloco também que acho que é importante com respeito, né? De espaços, de mobiliários, de equipamentos, de edificações, né? Da informação, da comunicação, inclusive, né? De sistemas e tecnologias, assim também como de outros serviços e instalações, né? Abertos a todo o público, né? Ou que são também tanto de uso público quanto privado, desde que sejam coletivos, né? Então a gente está falando desde da área urbana, como até mesmo a zona rural, né? E também, né, de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Aqui fala bastante da questão da informação, da comunicação, e essa é a área, né, como o próprio nome do nosso grupo, né, a qual a gente se dedica. Né? Então, mais adiante a gente vai poder falar um pouquinho melhor, né? Mas acho que esses conceitos são importantes para a gente começar, né? Assim como o conceito de deficiência, né? Que é uma pessoa que tem algum tipo de impedimento, né, a longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, né? E que em interação com uma ou mais barreiras pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse conceito que a gente também vê na LBI é muito importante porque a gente vê esse deslocamento, né, que é muito importante da deficiência para as barreiras e não para as pessoas, né? Então a barreira ela tá, né, ou a deficiência ela tá na interação com as barreiras. Então se eu penso em eliminar ou minimizar, né, essas barreiras, né, eu não tenho a deficiência. Então esse é todo o nosso trabalho. Eu sempre falo que a gente trabalha para que esses termos possam sumir, né? Se a gente naturalizar a acessibilidade como tantas outras coisas que a gente faz, talvez a gente não vá precisar pedir pela acessibilidade, ela vai acontecer naturalmente, né? E isso é o que a gente pensa como ideal, né? Então, se há barreiras no ambiente de trabalho, por exemplo, a deficiência poderá estar no espaço, que é uma barreira física, na comunicação, nas atitudes, né, que hoje é algo que se fala muito na acessibilidade atitudinal, né, ou em outras esferas da acessibilidade que ainda, né, são menos discutidas, não são tão conhecidas, né, e que talvez também nem a gente tenha tempo para aprofundar aqui, né, mas que é muito legal que a gente possa continuar falando, né, sobre esse tema, sobre essa pauta. E como o próprio tema de hoje fala sobre inclusão, né, a gente tem que pensar a inclusão como a capacidade de entender, de reconhecer o outro, assim como o privilégio, né, de conviver e acompanhar pessoas diferentes de nós. Eu sempre digo que é um ganha-ganha, né? Eu acho que a gente talvez não perceba, mas quando a gente se dá conta que, na verdade, né, quando a gente faz o acolhimento, o acompanhamento, tem a vivência com uma pessoa com deficiência, né, quem ganha é a pessoa que não tem deficiência. Porque a gente aprende muito e acho que essa troca é muito boa sempre para todos, né? Então a inclusão ela abrange essa ideia de proporcionar, né, igualdade de oportunidades, né, e um tratamento justo
para todas as pessoas, independentemente das suas características, né, individuais, origens étnicas, orientação sexual, identidade de gênero, habilidade física, mental, idade, religião ou qualquer outra diferença, né? Eu acho que a grande vantagem é a gente poder olhar para a diferença, né, sempre como um privilégio, como um ganho e não como um impedimento, né? E uma coisa que a gente costuma trabalhar sempre no grupo, a gente trabalha com informação, com comunicação acessível e principalmente nos contextos de educação e de cultura, né? E no contexto cultural, né, o que a gente, né, sempre encontra como uma barreira também atitudinal nos espaços de trabalho, talvez isso seja muito comum também, né, é pensar a acessibilidade também como algo caro, algo difícil, algo trabalhoso, algo que demora, né? E na verdade o que a gente coloca é justo isso. Se eu começo a aprender e naturalizar, né, algumas atitudes, alguns comportamentos, até mesmo alguns recursos e estratégias, né, eu acho que isso é algo que a gente tem que ter atenção, porque muitas vezes quando a gente fala de acessibilidade e de inclusão, logo se pensa na dificuldade, né? E na verdade, sempre o nosso olhar para a acessibilidade e para a inclusão é na potencialidade, né? Então, isso é bem importante. E a gente fala muito na igualdade ou na igualdade de oportunidades, e eu acho que um conceito vinculado a isso que é muito importante a gente pensar é na equidade, né, que hoje a gente fala muito mais até do que a igualdade, né, que entendermos que cada pessoa é única, né, e assim, né, diferente dos outros, né, dos demais. E a partir daí, o que a gente tem é um cenário para pensar no que todos, nesse cenário, todos precisam ser tratados conforme as suas diferenças, de acordo com as suas diferenças, e que para poder ter as mesmas oportunidades, talvez eles precisem de coisas diferentes, né? Então a gente não parte da igualdade no sentido de que tudo igual para todos vai resolver. Não, eu tenho que entender a especificidade de cada um, né, e pensar o que eu tenho que fazer para que todos tenham igualdade de oportunidades, né? Então, isso está muito vinculado à equidade, né? Então, é dar para as pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades, né? E não necessariamente a igualdade, que talvez o que resolva para mim não vai resolver para ti, né? Então, sempre o foco, o melhor é olhar para cada um, é conversar com cada um, é saber o que cada um precisa e a gente fazer esse, né, esse reconhecimento, entender o outro, né? E para não, né, só pensar, mas aplicar efetivamente o que a gente falou aqui no começo, é importante pensar então em práticas mais inclusivas nesses espaços, desde a seleção das pessoas, o ingresso, a manutenção, né, da permanência de todos os colaboradores, porque às vezes a gente tem hoje instrumentos muito claros para seleção, né, para o ingresso, né, para você aferir, por exemplo, se uma pessoa que ingressou por uma reserva de vaga, né, ela primeiro tem que, né, entrar pela reserva, você vai aferir se está de acordo, né, mas e depois para manter? Né? Será que essa pessoa, quando é acolhida no espaço, ou quando, não digo nem acolhimento, às vezes ela chega no espaço, será que pensaram, ok, né, como é que eu vou receber? Como é que é, né, essa pessoa, o que ela precisa? Será que as pessoas que estão lá estão dispostas, disponíveis a fazer esse acolhimento, a conversar, a entender? Porque às vezes se pensa de novo, primeiro na dificuldade, né? E muitas soluções são super simples. As pessoas já estão acostumadas, elas já trazem essa solução. A gente só tem que estar aberto para conversar e para, muitas vezes, né, alterar, melhorar práticas, né, dos nossos ambientes, né? Então, assim, cabe principalmente aos gestores, mas eu acho que é a todo mundo, né? O diálogo aberto, a identificação de possíveis barreiras, né? Muitas dessas, né, partem inclusive das atitudinais que devem ser vencidas para a promoção de ambientes de trabalho pautados no respeito, no diálogo, na segurança, na autonomia, na independência e principalmente na valorização da diversidade, né? E entre tantos pontos que a gente ainda pode discutir, aprofundar, né? E no recorte específico da comunicação, como eu falei, é a nossa principal área de atuação no grupo, é importante identificar não só as necessidades, né, mas pensar nas potencialidades. Então, aquilo que eu falava antes, eu tenho que entender, né, cada um e pensar o que eu posso fazer para que ele possa ter um ambiente mais propício de trabalho, de lazer, de cultura, o que for, né, mas pensar ter sempre o foco na potencialidade. A gente pensa sempre na eficiência, não na deficiência, né, tirar uma letrinha.
E quando recebemos um colega, por exemplo, com deficiência visual, temos que entender o que vai ser necessário para que ele possa se orientar melhor no espaço, os recursos ou estratégias que ele pode utilizar, por exemplo, para acesso ao computador, né, as práticas, mesmo as mais comuns entre os colegas e com os materiais de trabalho, né, que empreguem formas muitas vezes naturais de descrever o que está ao redor, né, porque muitas vezes as pessoas vão falar, vão mostrar coisas, mas não vão descrever, né? E muitas dessas informações vão passar, né, despercebidas, né? E são questões de quase a gente naturalizar isso. Hoje, por exemplo, eu também sou audiodescritor de formação. Então, quando eu monto uma aula, mesmo que eu vou dar uma aula, né, para uma pessoa ou para um grupo e eu sei que não tem deficiência, eu já estou tão acostumado que quando eu mostro uma imagem, eu já estou acostumado na própria fala sobre aquela imagem descrever. Eu não preciso mostrar a imagem, parar, descrever, né? E assim são práticas, né? A mesma coisa o número de imagens ou de estímulos visuais, né? Eu não vou usar 1 milhão de efeitos, eu não vou colocar um monte de imagens que não são necessárias. E isso no ambiente de trabalho pode acontecer. Você pode fazer reunião, você pode usar apresentações, você pode ter elementos visuais no ambiente de trabalho que a pessoa não está percebendo, né? Então, ter essa sensibilidade de descrever, de os colegas se descreverem, né? Então, quando conhecer as pessoas, né? Então, eu vou dizer, olha, eu sou o Eduardo, eu tenho 44 anos, eu sou uma pessoa branca, de cabelos e barba pretos, curtos, sobrancelhas grossas também pretas, uso um óculos de grau de armação redonda também preta, e aqui hoje estou com uma camiseta preta, né? Então, são coisas tão simples, né? Mas que podem mudar completamente o dia a dia, não só da pessoa com deficiência que está convivendo com você, mas de você, como vê a vida, como vê a interação com um grupo muito mais diverso, né? Então, para que um novo colega seja bem recebido, a equipe tem que estar preparada para conviver com essas diferenças, né? E muitas vezes é necessária uma capacitação, né? A gente acaba, essa capacitação também pode ser uma grande conversa, pode ser algo informal, pode ser algo que não assuste as pessoas, que não tenha essa ideia de, ok, tenho que me formar para receber alguém, quase como se fosse uma dificuldade. Não, é algo que é para melhorar a tua vida, né? Quem tu é, né? Então, porque muitas vezes algumas atitudes são justo tomadas equivocadamente por falta de informação. Então, às vezes, desde a terminologia, você pode tratar alguém errado na chegada porque você desconhece um termo. Então, é muito mais importante, num primeiro momento, você se preparar, estar aberto para isso, conversar e daí, então, né, poder receber a qualquer pessoa em sua diferença, né? Em muitos casos, são estratégias, até mesmo recursos simples, que não são caros, né, e que podem ser, né, organizados pela própria equipe para ter esse acolhimento e manutenção de um bom espaço de trabalho para o colega, né? E quando a gente fala em acessibilidade, né, se perguntar para um público geral, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é a rampa, né? A gente fala, eu já fiz esse teste várias vezes, todo mundo fala rampa, né? Porque há muito tempo atrás sempre se pensava primeiro na acessibilidade física. E até hoje isso ficou muito na cabeça das pessoas, né? Mas eu acho que hoje, né, essas rampas, essas pontes que a gente tem que estabelecer, mais do que entre o espaço físico, entre a questão do dar acesso, né, é pensar em como estabelecer essas pontes para a criação de uma cultura e para a manutenção de espaços realmente mais diversos e preparados para atender a todos. Então a gente vai pensar em várias dimensões da acessibilidade e da inclusão, né, e que vão ser muito maior, né, ou vai ser muito maior do que só pensar em rampa. Então pensar, né, como é que uma pessoa quer ser abordada, como é que ela prefere se orientar no espaço, o que ela precisa, né, ou se precisa até de orientação para condução nesse espaço, né, isso a gente falando principalmente das pessoas com deficiência visual, né, mas se a gente falar, por exemplo, de uma pessoa surda, e se ela for, né, uma pessoa surda usuária de Libras, né, muito fácil os colegas aprenderem alguns sinais básicos para poder ter pelo menos uma boa relação diária, né, e pensar, ok, o que eu posso ter de outros recursos, né, para que eu possa me comunicar, né, diariamente com uma pessoa surda, que é tranquilo se eu não souber, né, plenamente Libras, eu posso utilizar alguns outros recursos até tecnológicos para me comunicar com o colega, mas que faz total diferença eu saber alguns sinais para que essa pessoa também se sinta acolhida, né? Porque por ela ser usuária ser uma pessoa surda, usuária de Libras, ela muitas vezes não se identifica como uma pessoa com deficiência, ela só usa outra forma de comunicar, né? E o mínimo que se espera, ainda mais Libras sendo uma língua oficial do nosso país, é que as pessoas possam saber
o mínimo, para que também possam dar um bom dia, como está, né, o seu nome, o seu sinal, né, e que com isso você vai se mostrar muito, muito mais próximo, né, e mesmo acessível, né, para esses colegas. E que na dúvida sempre o melhor é perguntar, é aprender, é compartilhar o que aprendeu com quem talvez ainda não tenha perguntado ou está tímido para perguntar. Então, conversar sobre o assunto, conversar com todos sempre é o melhor, né? E como eu falei, é sempre um ganha-ganha, né? O foco nunca pode ser a pessoa com deficiência, né? Mas pensar que é para todos. Então, quando a gente pensa para todos, quando a gente parte dessas abordagens que a gente lá trabalha a partir do desenho universal para aprendizagem, entre outras tantas, né? É esse foco. É o que cada um precisa, como a gente falou na equidade, mas é pensar para todos, né? E quando a gente tem essa concepção e quando a gente consegue, que nem eu brinco assim, virar essa chave, cada vez mais a gente tem toda essa pauta naturalizada e consegue ser, o que eu acho que é muito importante, multiplicador da pauta, né? Então, quando você atua como multiplicador, o espaço que você começa a frequentar, ele muda. Você começa a levar toda essa informação, né, e toda essa cultura da acessibilidade e da inclusão para os outros espaços, para os outros momentos até da vida, até para a gente educar os nossos filhos, os nossos familiares em casa. Então, eu sempre acho assim, que é algo muito contagiante, né, desde que você consiga ver sempre pelo lado positivo, né? E assim como a gente falou hoje sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre equidade, acho que tem uma série de outros conceitos que a gente ainda precisa tratar, né? Mas isso acho que é assunto, né, para outras conversas e talvez até oportunidade, bons momentos para escutar outras pessoas, né? Eu espero que essa rede, essa pauta continue e que ela seja cada vez mais abordada por aqui. Muito obrigado. O programa foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, suporte técnico da Coordenação de Música e produção audiovisual Estúdio Geraldo Flack. Mm-hmm.